Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, misericordioso, ressuscitado, vivo, esse Deus amado que ama a mim e a você, meu irmão, minha irmã. Estamos hoje nessa oitava da Páscoa, vivenciando o quinto dia da novena da Divina Misericórdia, em preparação para a festa da Divina Misericórdia que o próprio Cristo, o próprio Jesus pediu para a nossa querida Santa Faustina Kowalska. A reflexão de hoje, uma reflexão profunda, vamos falar um pouco sobre os nossos irmãos separados da unidade da Igreja. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Então, como dizia, refletindo hoje nesse quinto dia da novena da Divina Misericórdia, nesse pequeno seminário que nós estamos chamando assim, da Divina Misericórdia, nós já estamos adentrando o quinto dia da novena. Vamos refletir hoje sobre, você que não acompanhou, nós temos outros vídeos aí no YouTube, tá certo? Desde o primeiro dia, mas a intenção, na verdade, é fazermos algumas reflexões para que possamos ir adquirindo algum conhecimento sobre essa grande devoção da Divina Misericórdia. E hoje, nesse quinto dia, as próprias palavras de Jesus para Santa Faustina são estas. Hoje, traz-me as almas dos cristãos separados da unidade da Igreja. Mergulha-os no mar da minha misericórdia. Da minha amarga paixão, dilaceravam o meu coração e o meu corpo. Na minha amarga paixão, isto é, a minha Igreja. Quando voltam à unidade da Igreja, cicatrizam-se as minhas chagas. E dessa maneira, eles aliviam a minha paixão. Uma profunda reflexão, meu irmão, minha irmã, que estamos fazendo desse livrinho aqui, da preparação para a festa da Divina Misericórdia. Ele é muito mais aprofundado, né? São reflexões profundas, e eu nem sigo tudo que está aqui, mas apenas algum resumo, para que eu e você possamos, em primeiro lugar, pensar: como está a minha unidade? Meu espírito de unidade, de fé, de conversão, de testemunho de vida, como cristão católico que sou. E também da sua religião, não importa a religião que você siga, tá certo? O importante é que você pense nisso. Como anda a minha unidade enquanto cristão? Se sou um cristão separado da unidade da Igreja, nós vemos o que o próprio Jesus disse aqui, né? Essas almas ferem o meu coração, dilaceravam o meu coração no momento da sua paixão, porque a divisão não agrada o coração de Jesus. E nessa reflexão, alguns parágrafos que eu sublinhei aqui, nós vemos que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, tá certo? Na oração sacerdotal, no versículo 21, ele diz assim: ele, antes de se oferecer no altar da cruz, como hóstia imaculada, rogou ao Pai em favor dos que creem, dizendo: para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. E na Igreja instituiu o admirável sacramento da Eucaristia. Fazendo aqui um parágrafo aqui, nós católicos temos a graça do sacramento da Eucaristia, que chamamos também de Santa Comunhão. Ou seja, a Eucaristia é o sacramento da comunhão. A palavra comunhão significa comum união. Então, meu irmão, minha irmã, enquanto cristão católico que sou, eu tenho essa graça de receber o próprio Jesus eucarístico na Sagrada Comunhão. Cristo vivo ali naquela hóstia, um pequeno pedaço de pão,
que o que nós chamamos de transubstanciação nas mãos do sacerdote, as palavras dirigidas ali, né, no momento de fé, nós cremos, é o próprio Cristo vivo e ressuscitado, que quer de mim e de você uma profunda comunhão eucarística, comum união com o meu próximo, com o meu semelhante, mas antes de tudo uma profunda comunhão entre eu e o próprio Cristo, né? Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Olha que coisa profunda, meu irmão. A primeira comunhão que nós precisamos refletir é essa, a primeira unidade é essa, tá certo? Pelo qual a unidade da igreja é significada e realizada a seus discípulos. Ele deu um novo mandamento mútuo do amor e prometeu-lhes o Espírito Paráclito, que o Senhor, a fonte da vida, permanecesse com eles para sempre. Elevado sobre a cruz, glorificado, o Senhor derramou o Espírito prometido, o Paráclito, o Consolador, o Advogado. Por ele chamou e congregou na unidade de fé, da esperança e da caridade, o povo da nova aliança. São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 4 a 5, ele vai dizer assim: há só um corpo e um só espírito, como também fossem chamados numa só esperança de vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, tá certo? Com efeito, todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo, pois todos vós sois um em Cristo. Gálatas 3, de 27 a 28. O Espírito Santo que habita em nós crentes, que enche e governa toda a igreja, é quem realiza a maravilhosa comunhão dos fiéis. Somente pela graça do Espírito Santo vivemos essa profunda comunhão dos fiéis e une todos intimamente em Cristo, de modo a ser princípio da unidade da igreja. É Ele quem opera e distribui as graças dos ministérios, enriquecendo a igreja de Jesus Cristo com diferentes dons, né? Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, mas também há diversos ministérios, diversos carismas, mas um só é o Senhor, tá certo? Então, Jesus diz assim, que com diferentes dons, a fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, na edificação do corpo de Cristo. Meu irmão, minha irmã, Efésios, né, que vai dizer, São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 12, essa edificação não é a construção dos templos de barro, de pedra, suntuosos, que para nós católicos valorizamos muito isso, porque é a iconografia, né, da igreja, nós vemos ali, né, as imagens dos santos que nós veneramos com muito amor, né, tudo isso para poder ter mais aclarado, revelado a nossa fé, né? Nessa ressurreição, nesse Cristo vivo e ressuscitado. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o corpo místico de Cristo, que sou eu e você, nessa unidade. Nós fazemos parte desse corpo místico, que é a cabeça. Jesus Cristo é a cabeça, nós somos os corpos, né? O corpo de Cristo, os membros de Cristo, né? Esse corpo da igreja, una, santa, católica, apostólica, romana. Este é em Cristo e por Cristo o sagrado mistério da unidade da igreja, cuja variedade de ministério é obra do Espírito Santo. Deste mistério é modelo supremo o princípio da unidade de um Deus na trindade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Deus se revelou no mistério da Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ou seja, uma comunidade de fé e de amor, de uma unidade. Mas nesta una e única igreja de Deus, já desde os primórdios, olha só, surgiram algumas cisões. Cisões quer dizer corte, rompimentos, separações, né? Que o apóstolo censura como gravemente condenáveis. Dissensões mais amplas, porém, nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão da Igreja Católica. Algumas vezes, não sem culpa dos homens, a igreja que é santa, que é una, católica, santa, a igreja é santa, mas ela é constituída de seres humanos e nós somos passíveis de pecados, somos pecadores, não é? Então, que nasceram e são incumbidos na fé de Cristo, não podem ser arguidos, ou seja, não podem ser
liberado dos pecados, né? Tem a sua responsabilidade da separação da Igreja Católica. A Igreja Católica abraça esses irmãos, vai dizer esse documento aqui sobre o ecumenismo. A Igreja Católica, de forma devidamente, abraça esses irmãos com fraterna reverência e amor. Antes que creem em Cristo, eles foram devidamente batizados. Estão instituídos numa certa comunhão, embora não perfeita, como a Igreja Católica. Com efeito, as discrepâncias vigentes sob diversas formas entre eles e a Igreja Católica, quer acerca da estrutura da Igreja, criam não poucos obstáculos, por vezes muito grave, à plena comunhão eclesiástica. Ora, o movimento ecumênico visa superar esses obstáculos, ou seja, a Igreja Católica, nesse movimento ecumênico, né, pedido pelos papas, pedido pelo Papa Francisco e já os outros papas também, nós precisamos olhar com um olhar de amor. Ou seja, a Igreja Católica abraça e acolhe até mesmo esses irmãos que pela graça de Deus, quiserem retornar para a Santa Mãe Igreja Católica com muito amor, né? É sem dúvida necessário que os fiéis católicos, na ação ecumênica, se preocupem com os nossos irmãos separados, rezando por eles. É o que nós estamos fazendo nesse dia hoje da novena, quinto dia da novena. Rezar em primeiro lugar por esses irmãos e não criticar, muito menos julgá-los, tá certo? Porque nós precisamos ver os pontos que nos unem. O que nos une é Jesus Cristo ressuscitado, vivo ressuscitado. Ver os pontos que nos une, que nos unifica, e não os pontos que nos divergem, que nos separam. Certo? Isso é a verdadeira unidade. E o que nos une verdadeiramente, que vai nos unir para o final, é o amor. Porque, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, tudo vai passar. Os dons, os ministérios, tudo vai passar. Somente o amor não passará. Certo? Esse é o olhar de misericórdia que precisamos ter com nossos irmãos separados. Aqueles que talvez não conhecem ainda a verdade inteira, né? Mas, sobretudo, olha só, nós precisamos examinar com um espírito sincero e atento o que dentro da própria família católica deve ser renovado e realizado para que a sua vida dê um testemunho mais fiel e luminoso da doutrina, dos ensinamentos recebidos de Cristo através dos apóstolos. E eu preciso, meu irmão, minha irmã, olhar antes de tudo para mim, a começar em mim. Quebra o meu coração, a começar em mim, Senhor, me dê um espírito de mudança de vida, de conversão, de atitude. Eu preciso ser transformado, eu preciso vivenciar, ou seja, ser agente dessa unidade que o próprio Cristo está pedindo para nós. É isso que o documento sobre o ecumenismo vai falar. Esse ecumenismo tem que começar de dentro para fora da minha igreja. Tá certo? Então não adianta eu olhar para os irmãos que estão separados se eu não olho primeiro para mim. Se eu tenho divergência, se eu tenho ciúme, se eu tenho inveja dos meus irmãos de outros apostolados, né? De outras comunidades, que têm outros dons extraordinários que eu não tenha, eu preciso olhar com amor, com o espírito de misericórdia, mas antes de tudo com o espírito de unidade, que é isso que Jesus quer. Tá certo? Então, se nós não vivemos esse testemunho de fé, não tem como as outras pessoas, os nossos irmãos, talvez até dentro da nossa casa, que queiram vir junto conosco participar de movimentos, de grupo de oração, que é o nosso caso, se nós não damos testemunho dessa unidade e desse amor, né? Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, olhar com o olhar de misericórdia. Por esse motivo, os católicos todos devem entender a perfeição cristã e, segundo a condição de cada um, empenhar-se, olha só, para que a igreja, carregando em seu corpo a humildade e a mortificação de Jesus, dia a dia, se purifique e se renove, até que Cristo se apresente em si gloriosa, sem mancha e sem ruga. É isso que nós precisamos ter, tá? Não há verdadeiro ecumenismo sem conversão interior. Isso começa em mim. Isso não depende do outro. Isso depende de mim. Conversão, meu irmão, minha irmã, é uma mudança de atitude, mudança de comportamento, é uma metanoia. É deixar uma direção que eu estou fazendo, um caminho que vai me levar para aquilo que não é correto e entrar para o caminho correto. Conversão, tá certo? Mudar de atitude,
mudar de comportamento, mudar de pensamentos. Tá certo? É isso que nós precisamos fazer. O apóstolo São Paulo ele vai dizer assim: eu, prisioneiro no Senhor, vos rogo que andeis dignos da vocação a qual fostes chamado, com toda a humildade, mansidão e paciência, suportando-os uns aos outros, olha só, em caridade e esforçando-vos solicitamente por conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Suportando-vos uns aos outros no vínculo da paz, na caridade, solícitos em conservar a unidade uns com os outros na paz. Esse mundo, meu irmão, minha irmã, que está passando por tanta dificuldade, está passando por tantas tribulações, é hora de nos unirmos na fé, unirmos em oração, meu irmão, os cristãos do mundo inteiro, uma só fé, um só Senhor e um só coração. Rezemos uns pelos outros, meu irmão, minha irmã, que Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo da Páscoa, Jesus Cristo misericordioso abençoe você, sua casa, seu coração e sua família. Amanhã teremos o 6º dia, né? Compartilhe, como eu estou pedindo para vocês, esses pequenos vídeos formativos para que possamos nos aprofundar nesse grande mistério de Jesus misericordioso. Por fim, o coração de Jesus misericordioso triunfará. Para nós católicos, por fim, o coração imaculado de Nossa Senhora triunfará sobre todo o mal, meu irmão, minha irmã, tá certo? Então, é isso que nós pedimos hoje, com muita fé e alegria no nosso coração. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, um santo e feliz dia de Páscoa ainda. Feliz Páscoa para você. Amém.